vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão aqui, irmãos e irmãs, aqueles que nos visitam hoje também, sejam todos bem-vindos. E aqueles que nos acompanham em casa também, sejam todos bem-vindos. Eu quero ler junto com vocês o texto que vai servir de base, tá? Nós vamos ler esse texto. Nesse texto existe uma pergunta, e eu vou usar a aula que nós temos aqui hoje, os minutos que nós temos, para buscar responder a essa pergunta que está nesse texto. Vamos ao texto então, que é Lucas, capítulo 8, Lucas 8, 22 a 25. Evangelho do Senhor Jesus, narrado ali, escrito por Lucas, capítulo 8, do versículo 22 até o versículo 25. O episódio em que Jesus Cristo acalmou uma tempestade. Nós vamos ler, do 22 ao 25, embora eu não vou fazer uma exposição desse evento todo, tá? A gente deixa isso para uma outra oportunidade, mas eu quero usar uma pergunta que foi feita aqui e buscar respondê-la usando outras partes das Escrituras, tá bom? Então essa vai ser a nossa metodologia de hoje. Lucas 8, 22 a 25, lá está escrito assim: Aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-se, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Versículo 25, vamos ler todos juntos? Você que está em casa nos acompanhe, você que está aqui também. Versículo 25, vamos lá? Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Quem é este? Essa é a pergunta, nesse evento todo, que os irmãos já participaram de aulas de escola dominical, talvez tenham lido algum livro que fala sobre esse texto, provavelmente, ou certamente já ouviram uma pregação, reverendo Arival, reverendo Hernandes, ou de outros pastores sobre esse texto, que fala da fé pequena daqueles homens, da soberania de Deus que tem poder sobre tudo. Mas eu quero aqui usar essa última pergunta: quem é este? Quando os discípulos testemunham, tenta imaginar a cena, É difícil assim um pouco, às vezes é fácil a gente imaginar a cena de forma geral, Mas tenta imaginar que você está num lago e as ondas, daquele lago, e ali fala que é lago mesmo, E o barco está perto aí de sossobrar, Perto aí de se dobrar. No meu caso, eu não sei nadar. E eu já desisti disso, não quero aprender, O medo talvez seja bem maior aí, ore por isso, enfim. Mas eu não tenho mais nenhuma vontade de aprender a nadar. Mas eu fico imaginando, eu tento imaginar um pouco quando eu estou no mar, e até quando a água está batendo aqui, até está tranquilo, eu tento pegar algum jacaré, quando a onda está legal. Mas quando a coisa começa a ficar aqui, e se tiver alguém aqui que não saiba nadar, alguém aqui junto, presencialmente, ou você que nos acompanha, você sabe o drama do que eu estou falando. É horrível, é horrível. Eu tento imaginar a cena, eu sendo um dos discípulos, tento imaginar que você é um dos discípulos ou uma das discípulas de Cristo, sabendo nadar ou não, e aquela onda para lá e para cá, e Jesus dormindo, e aí você vai lá, fala para Jesus acordar, porque o bicho está pegando aqui. Aí Jesus acorda, Ele acorda, mais ou menos você fala aqui como está no versículo 24, Mestre, mestre, estamos perecendo. E aí Jesus desperta, e aí vem uma coisa que a gente tenta imaginar, não sei se você consegue, eu não sei até quando eu consigo. Jesus, pelo poder da palavra dele, ele acalma a tempestade. Eu não tenho e você não tem esse poder, ninguém tem esse poder.
E se você tentar achar que tem, vai soar patético, né? Tenta imaginar, vai ser sempre patético, né? Você tentar usar o poder da sua palavra. Vento, fica quieto aí. Mar, fica quieto. É patético isso. Com Cristo, não. Ele, pelo poder dele, tenta imaginar isso. Fica tudo calmo. Tudo calmo. E aí vem a pergunta: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Quem é este? Claro que é uma pergunta que a Bíblia responde de modo, né? Assim, passando pelo Antigo e pelo Novo Testamento, de maneira assim profunda, abrangente, pormenorizada. Obviamente que essa aula nossa aqui de alguns minutos, ela não vai conseguir responder quem é este na sua completude. Mas o que eu quero fazer junto com vocês aqui é um exercício sério de cristologia, né? Cristologia é uma disciplina que nós estudamos, né? No seminário, ou algum curso de teologia sério. É uma disciplina onde você busca estudar, responder essa pergunta aqui: quem é Jesus Cristo? Quem é este que até as ondas e o mar lhe obedecem? Quem é a pessoa de Cristo e qual é a obra de Cristo? É isso que basicamente um bom livro de cristologia vai te ensinar. Obviamente o critério que determina se um bom curso de cristologia realmente é bom, se um bom livro de cristologia realmente é bom, é se ele está sintonizado com a palavra de Deus. Eu quero aqui responder essa pergunta junto com vocês, né, observando alguns títulos que Cristo recebe no Novo Testamento. Então olha só a metodologia. Nós olhamos para esse texto, que fala sobre vários assuntos. Vamos pegar uma pergunta desse texto, a pergunta dos discípulos, né? Quem é este? E vamos buscar responder essa pergunta, quem é este? Quem é Jesus Cristo? Observando, olha só o recorte, alguns títulos que Cristo recebe no Novo Testamento. E a partir desses títulos, esses títulos que Jesus Cristo recebe no Novo Testamento, eles comunicam quem é Jesus Cristo. Ok? Deu para entender a proposta? Ok? Antes eu quero só lembrar, fazer uma introdução dentro da introdução. Eu quero lembrar alguns perigos que nós corremos quando nós buscamos responder essa pergunta fora das Escrituras. Eu não sei se você já teve essa experiência, né? Eu gosto muito de livraria, de sebo, enfim, e se a gente pudesse, né? Nos tempos que nós estamos atravessando, hoje não é possível, mas se nós pudéssemos sair agora e ir, por exemplo, nas livrarias que nós temos aqui em São Paulo, é possível que em várias delas você encontre alguns títulos mais ou menos assim. Talvez você já tenha lido algum desses títulos. Jesus, o maior psicólogo que existiu. Jesus, o maior administrador que existiu. Jesus, o maior filósofo que existiu. Jesus, o coaching dos coachings. E por aí vai, né? E esses livros, eles, entre aspas, ou sem aspas, enfim, eles têm algum tipo de popularidade, eles podem acertar em vários aspectos, errar em outros aspectos, mas o fato é que você não encontraria tanta dificuldade se você quisesse escrever um desses livros aí e lançar para uma editora, inclusive que não fosse cristã. Inclusive uma editora não cristã pode até lançar algum desses livros. Jesus, o maior administrador que existiu, o maior psicólogo que existiu. E eu nem estou fazendo críticas à questão da administração, psicologia, nada disso. Não é o propósito aqui. A minha questão é a seguinte: eu duvido que você conseguiria escrever um livro com um título mais ou menos assim: Jesus, o Filho de Deus, o Homem-Deus, o Deus-Homem. Ou então, olha esse título: Jesus, o único caminho, a única verdade para a vida que existe. Esses aí não são títulos muito populares. Esse eu duvido que você conseguiria lançar para uma editora que não fosse genuinamente cristã. É porque é possível que a concepção que às vezes as pessoas têm sobre Jesus Cristo, ela seja menos influenciada pelas Escrituras e mais influenciada pelos nossos preconceitos. Então, se eu sou da área X, eu vou fazer com que Jesus seja da área X. Se eu sou da área Y, eu vou tentar inventar um Jesus Cristo à luz
dessa posição Y que eu tenho. E tem um teólogo que eu gosto muito, né, que é o R.C. Sproul, que ele disse o seguinte, preste atenção. Ele disse o seguinte: os liberais do século XIX acharam um Jesus liberal. Os existencialistas acharam um herói existencialista. Os marxistas descobriram um revolucionário político. Os idealistas acharam um Jesus idealista. Os pragmáticos descobriram um Jesus pragmático. E aí no final ele diz o seguinte: investigar, preste atenção, investigar quem é Jesus, indo além do Novo Testamento, é como procurar uma agulha num palheiro com as velas do orgulho e do preconceito. Eu vou repetir que essa frase é muito boa. Eu queria tê-la inventado, mas enfim, não consegui. Olha só, isso aqui é fantástico. E é muito sério. Investigar quem é Jesus, indo além do que a Bíblia ensina, equivale ao quê? A procurar uma agulha num palheiro, na escuridão, usando para te ajudar o quê? Uma vela, ou melhor, duas velas. As velas do orgulho e do preconceito. Ou seja, quem quer entender quem é Jesus, deixando a Bíblia de lado, vai inventar um Jesus que nunca existiu. Vai inventar um Jesus à sua própria imagem e semelhança. Infelizmente, às vezes vai até acreditar que esse é Jesus verdadeiro. Mas não é. Fora das Escrituras, você tem qualquer outra pessoa, menos Jesus Cristo. Então, conscientes desse perigo que existe, e só um detalhe, esse é um perigo que inclusive cristãos, quando deixam a Bíblia de lado, correm. Tá? Pastor, quando deixa a Bíblia de lado e quer falar de Jesus, ele vai falar de Jesus. A pergunta é: qual Jesus? Jesus só é conhecido a partir da revelação que foi feita na palavra de Deus. Então, mesmo nós cristãos, que cremos em Jesus, sempre corremos o perigo de, às vezes, quando nós deixamos a Bíblia de lado, nós inventarmos um Jesus à nossa própria imagem e semelhança. No mesmo esquema dessa frase aqui, usando as velas do orgulho e do preconceito, e que Deus nos livre disso. Então, cientes desse desafio, desse perigo, vamos agora então para essa busca sobre quem é Jesus Cristo, olhando para alguns títulos, tá? Esse é o nosso recorte, olhando para alguns títulos que Jesus Cristo tem no Novo Testamento. Primeiro título, que nós vamos analisar brevemente, tá? É Cristo. Cristo, Messias, esses dois, tá? E aqui eu quero destacar algumas verdades sobre essa. Quero lembrar, né? Eu sei que você já sabe o que eu vou falar aqui, mas primeiro lembrar que Jesus é o nome de Jesus. Cristo é um título que Jesus Cristo tem. O nome de Jesus é Jesus. Cristo é um título, e esse é o título que mais aparece no Novo Testamento. Então aqui nós já vamos construindo o nosso entendimento sobre quem é Cristo, tá? Cristo vem da palavra grega Christos, que significa ungido, e que corresponde à palavra lá no Antigo Testamento que é Messias. Então, Cristo, no Novo Testamento, é a mesma coisa, a mesma ideia de Messias, o prometido, o Salvador. Né? Lembra da promessa de Gênesis 3,15? Que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, mas a serpente sangraria o seu calcanhar. E aí a humanidade é dividida em duas. Né? A partir de Gênesis 3, só existem dois tipos de pessoas. Os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. Né? Os descendentes do filho da mulher. O Messias, o prometido. Os nossos irmãos do Antigo Testamento olhavam para frente. Existia uma promessa de um Salvador, do Messias, do Cristo, do ungido, do separado de Deus, que iria salvar. Então os nossos irmãos do Antigo Testamento olhavam para frente. Nós que vemos, né, os irmãos do Novo Testamento eram contemporâneos de Cristo. E nós que vemos depois do Novo Testamento, nós olhamos para frente? Não, olhamos para trás. Cristo já veio. Há um sentido que, obviamente, nós olhamos para frente, né, na promessa da sua segunda vinda. Mas, primeiramente, nós olhamos para trás. Nós olhamos no retrovisor da história, porque Cristo já veio.
né? O melhor já veio, que é Jesus Cristo. E esse melhor que já veio, que é Jesus Cristo, o pleno, ele deixou claro, né, uma outra promessa de que ele viria para uma segunda vez, agora não como um cordeiro para sofrer no nosso lugar, mas como um leão, cujo seu rugido faz a terra tremer, faz todos os joelhos se dobrarem, todos, sem exceção, crentes e não crentes, se dobrarão e confessarão que Ele é Senhor, com uma diferença abissal, gigantesca. Os crentes confessando que Ele é o seu Senhor. Os não crentes, não dá tempo mais. Naquele dia, não dá tempo mais. Mas admitindo, né? Era tudo verdade. Tudo que eles diziam sobre Cristo era tudo verdade. Ou seja, todos confessarão e saberão que Jesus Cristo é Senhor. Alguns para salvação, outros para condenação. Mas todos saberão. Voltando então, fechando esse parênteses, primeiro título que nos ajuda a responder a pergunta: quem é este? Sobre quem é Jesus, né? É Cristo. Ele é Cristo. Ele é o ungido. Ele é o Messias. Ele é o prometido que iria salvar o povo de Deus. Um segundo título que nós vamos falar aqui de forma bem rápida também é Filho de Davi. Esse é um outro título que nos ajuda a responder a pergunta: quem é este? Quem é Jesus? Em primeiro lugar, Ele é Cristo, o ungido, o separado, o Messias, o Salvador, né? Em segundo lugar, Ele é o Filho de Davi. E aqui nós temos que lembrar de alguns textos, eu quero ler junto com vocês, tá? Abra sua Bíblia lá em Salmo 132, 11, por favor. Salmo 132, 11. Salmo 132, 11. Lá está escrito assim, Salmo 132, 11. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Essa aqui é uma promessa que os irmãos do Antigo Testamento, né, entendiam ali de uma forma mais de perto, que da linhagem de Davi, o Cristo, o Messias, viria de onde? Dessa linhagem de Davi. Aí só para a gente entender um pouquinho esse pano de fundo, para entender o título, o Filho de Davi. Por que Jesus tem também, além de Cristo, o título, o nome, né, de alguma forma, Filho de Davi? É porque promessas do Antigo Testamento deixavam bem claro que o Redentor, o Cristo, viria da família de Davi, da linhagem de Davi. Então há um sentido em que Jesus é filho de Davi, porque ele vem dessa linhagem. No outro sentido, obviamente, Jesus Cristo é maior do que Davi. Ele é o Senhor de Davi. Não é Davi que salva Cristo, obviamente. É Cristo que é o Salvador, o Senhor. Cristo é que é o Cristo de Davi. E lá em Amós, eu vou ler aqui bem rápido, só por uma questão de tempo, Amós 9:11, você pode anotar e depois você confere. Amós 9:11 está escrito assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. O povo de Deus, que no Antigo Testamento, né, e a gente observa isso ali em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, primeiro livro dos Seis, segundo livro dos Seis, 1 Crônicas, 2 Crônicas também, o povo de Deus obedecendo e desobedecendo a Deus, e sofrendo com isso. E aí você vai entender, né, esse sofrimento também quando você lê os profetas, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores. O povo de Deus desviando, caindo, pecando contra Deus. Mas sempre existiu uma promessa, que na verdade é uma ressignificação da primeira promessa. A primeira promessa de Gênesis 3,15. Que viria o Redentor, filho de uma mulher, que pisaria a cabeça da serpente, embora a serpente sangrasse o seu calcanhar. Que é uma linguagem que deixa bem claro que a cruz existiria. Todas as outras promessas são fortalecimento dessa promessa. Mas você vai sempre ver nos livros, em todos os livros do Antigo Testamento, um fortalecimento daquela primeira promessa, que é chamada de o primeiro evangelho, lá em Gênesis 3,15. E essa promessa falava de um Salvador, falava de um Redentor. Quem é este? Ele é Cristo.
ele é filho de Davi. Jesus é considerado o filho de Davi que anuncia e inaugura o reino de Deus. E aqui eu quero lembrar de mais um texto, é o último texto que nós vamos ler aqui, especificamente nesse título aqui. Ou melhor, tem mais dois textos. O primeiro é João 1:29, por favor, abra comigo lá. João 1:29. João 1:29. Quando João Batista vislumbra Jesus Cristo, ele saúda, né, a Jesus Cristo com essas palavras aqui: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa promessa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ela está ecoando promessas do Antigo Testamento. E o outro texto que eu quero ler com vocês aqui é Lucas 7, 20 a 22. Lucas 7, 20 até o 22. Lucas 7, 20 e 22 está escrito assim: quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Versículo 21. Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. E o que estava acontecendo ali? Olha só. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes. Ele é filho de Davi, ele veio historicamente, ele veio no tempo e no espaço, cumprir profecias que estavam escritas há milhares de anos antes. Deus é o Senhor da história, que cumpre as suas promessas. Terceiro título é o servo sofredor de Israel. Esse é um outro título que nós temos. O servo sofredor de Israel. Esse é outro título que se refere a Jesus Cristo. Eu quero ler o texto clássico que fala sobre isso, que fala exatamente sobre essa realidade. Isaías 53, por favor. Isaías 53. Isaías, capítulo 53. Eu não vou ler o texto todo, tá? Vamos lá. Lá está escrito assim. Deixa eu só ver até onde que nós vamos ler. Vamos ler até o 9, está escrito assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Versículo 9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou-se em sua boca. O detalhe aqui que eu quero que nós prestemos atenção é o seguinte: o texto de Isaías, quando você lê todo o texto até o versículo 12, ele é
uma descrição de alguém, deixa eu só corrigir. O texto ele parece ser uma descrição de alguém que estava vendo Jesus Cristo sofrer e depois ser crucificado. Eu vou repetir, deu para pegar o que eu estou falando aqui? Esse texto que foi escrito alguns milhares de anos antes, ele parece ser uma descrição detalhada, em detalhes, de alguém que era contemporâneo dos sofrimentos de Cristo. Parece que é alguém que estava na rua, vendo Jesus Cristo levando a cruz, ser chicoteado, ser insultado, ser cuspido e depois ser levado à cruz. É uma descrição, parece ser uma descrição. Por que não é? É porque não era, Isaías viveu bem antes. Mas tem tantos detalhes, e isso deve nos levar a confiarmos cada vez mais nas Escrituras, né? E perguntarmos quem é esse, né? Esse Deus que faz essa descrição tão perfeita. Para nós é impossível. Para Ele é o que Ele é perfeito. Ele é o Senhor do tempo. Ele descreve o que quiser descrever, antes ou depois, porque Ele manda em tudo. Mas o que deve nos levar aqui a ficarmos assim, mais firmes, né? Na palavra de Deus, com a vida nas mãos de Deus e olhando para Cristo, é que esse texto parece ser essa descrição do servo sofredor de Israel. Quem é este? É aquele que veio ao mundo sabendo que tinha uma missão específica. Uma missão específica. Ele não perdeu tempo com outras coisas. Ele tinha uma missão específica. Viver 33 anos. Ele teve a sua infância, que é parcialmente descrita nas Escrituras. Ele teve uma parte da vida dele que não é descrita nas Escrituras. Não caia naqueles papos errados de que ele foi lá para a Índia estudar com os hindus, né? Infelizmente existem cristãos que começam a viajar na maionese nesse sentido. Isso é uma bobagem. Se a Bíblia se cala, nós nos calamos. Se a Bíblia fala, devemos falar. A Bíblia revela onde Cristo passou a sua juventude até chegar aos seus 30 anos? Não. Então sejamos bastante cautelosos ao fazer afirmações, né? E sem aquele papo também, né? Mas o historiador tal. Eu também sou professor de história, né? Eu sei, né, que você escreve a história do jeito que você quiser, se você for desonesto. Então a Bíblia se cala, se cale também. Se Deus quiser nos revelar lá nos céus o que Cristo esteve fazendo da sua infância até a sua juventude aos 30 anos, Ele vai nos revelar. Se Ele não quiser nos revelar, não vai fazer falta também. O fato é que depois Ele surge, e a descrição das Escrituras, ali dos 30, o chamado ministério público, dos 30 ao 33, e aí ele cumpriu a sua missão cabalmente. Pregar o Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele veio para sofrer, Ele foi até a cruz, Ele morreu no nosso lugar, Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus, Ele enviou, né, o segundo Emanuel, o Deus conosco, que é o Espírito Santo, com a promessa de que Ele voltaria para levar a sua igreja. Ele é o Cristo, Ele também é o servo sofredor de Israel. Quarto título que nos ajuda a responder quem é Jesus Cristo. Filho do homem. E aqui eu quero destacar, só por uma questão de tempo, que normalmente, primeiro, Filho de Deus é um título de Cristo que normalmente aponta para a sua divindade. Filho do homem é um outro título de Cristo que normalmente aponta para a sua humanidade. Porque Cristo, ao mesmo tempo em que é totalmente Deus, Ele é totalmente homem. Não é 50% Deus, 50% homem. É 100% Deus e 100% homem. Ok? Filho do homem, realmente, é um título que expressa, que aponta, que sinaliza normalmente a sua humanidade. Como homem, Cristo sentiu fome. Como homem, Cristo sentiu sede, né? Ele teve que descansar, enfim. E Deus não sente sede, mas Cristo é o Deus homem que sentiu sede. Explica para mim isso pela lógica humana. Não dá para explicar. Cristo é homem, mas só Deus é que pode perdoar pecados. Cristo, perdoar pecados em termos finais. Cristo é aquele que dizia, os teus pecados estão perdoados.
Não é à toa que os fariseus consideravam isso uma loucura. Como assim você é homem? Não, eu não sou só homem. Eu sou o Filho de Deus e o Filho do homem. E aqui eu quero destacar que a expressão Filho do homem, ela aponta para algo mais do que somente a humanidade de Cristo. João 3,13, abra lá por favor, João 3,13. É um dos vários textos que mostram que a expressão Filho do homem, ela aponta para algo mais do que a humanidade do Senhor Jesus Cristo. É humanidade? É humanidade sim, mas é mais do que isso. João 3,13. Lá está escrito assim, na conversa de Cristo com Nicodemos: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está nos céus. Aqui você tem uma expressão Filho do homem, que geralmente aponta para a humanidade de Cristo, contudo, nesse texto, ele está falando da procedência celestial do Filho do homem. Então, o Filho do homem aponta para a divindade? Aponta, mas também aponta para a divindade. E tem mais um texto fantástico aqui. Deixa eu só aqui. Marcos 2,28. Marcos 2,28. Preste atenção nesse texto. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 2, versículo 28. Vou ler a partir do 27, por favor. A partir do 27. Naquele episódio, da crise de Cristo com alguns que não consideravam que Ele era Senhor, e Ele vai deixar bem claro que Ele é Senhor sobre o sábado. Então, Marcos 2, 27 e 28, está escrito assim: e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. A expressão Filho do homem aponta para a humanidade de Cristo, verdade. Só que tem mais informações. Ela fala da procedência celestial do Filho do homem, e nesse texto aqui ela fala de autoridade, de alguém que tem autoridade no sábado. Quem tem autoridade para criar o sábado e é Senhor do sábado? Deus. E Jesus Cristo disse que Ele é o Senhor do sábado. E aí eu quero que vocês saiam daqui, eu quero relembrar isso também, de que Filho do homem, repito pela, acho que é a 7ª vez, é uma expressão que aponta para a humanidade, mas também aponta para a divindade, para a autoridade. Porque esse homem não é um homem exatamente como eu e como você. Não é um ser humano exatamente como eu e como você. Ele é plenamente homem e plenamente Deus. E por isso ele pode nos salvar. 5º título, agora vamos um pouco mais rápido, que o nosso tempo está acabando, é Senhor. Senhor, ok? Esse é um título que no Antigo Testamento você vai ver a outra palavrinha que é Adonai. Então, Adonai no Antigo Testamento, é correspondente a Senhor, Kyrios, Tem até uma igreja que eu acho que tem esse nome ali do lado ali da Lapa, Comunidade Kyrios, É referente a essa expressão, Senhor. Então, o que Adonai é para o Antigo Testamento, Kyrios, Senhor, é para o Novo Testamento. Eu quero só ler aqui rapidamente Salmo 110:1, que você conhece provavelmente de cor. Salmo 110:1, que está escrito assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Disse, perceba que o primeiro Senhor, todas as letras estão em maiúsculo. Então aqui é o nome do Deus da aliança, da expressão do Deus da aliança, que é Yahvé ou Jeová. E o segundo Senhor, somente a primeira letra está em maiúsculo. Não é que é um Deus menor, nada disso, Mas são as expressões diferentes de Deus. Então disse Jeová a Adonai, disse Jeová ao Senhor. Traduzindo, disse Deus Pai ao Deus Filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ok? Então, Senhor expressa a soberania do Senhor Jesus sobre tudo. Por isso Ele pode, no poder da sua palavra, dizer, cala-te, mar. Cala-te, vento. E o mar se cala, e o vento também se cala. 6ª
sexto título que Cristo recebe e que comunica quem Ele é. Filho de Deus. E aqui eu vou ser bem rápido, porque nós já falamos bastante na expressão Filho do Homem. Filho do Homem expressa tanto humanidade quanto divindade, e Filho de Deus, muito mais, de modo muito mais claro, sinalizando de modo bem mais explícito a divindade do Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus 3,17 está escrito assim: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. No episódio do batismo, o Pai dizendo ao Filho, daí vem a expressão Filho de Deus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho o meu prazer, em quem eu tenho a minha alegria. Ele cumpre cabalmente tudo que lhe foi pedido. Tá? Então esse realmente é um título que fala mais da divindade de Cristo. O sétimo título é Logos, né? Onde nós temos lá, já vão abrindo aí por favor, João 1:1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, texto clássico que fala sobre esse título, né? Dado ao Senhor Jesus Cristo. Logos, palavrinha que vem lá do grego, tá? Vem lá do grego, e que significa, basicamente o grego, quando ele queria entender o logos, o grego também tinha obviamente que o grego tinha aquelas discussões filosóficas, né? Ele queria entender o sentido, deixa eu ver o tempo aqui, ele queria entender o sentido da vida. Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? O grego pensava nisso também. E, de modo bem rápido, o grego entendia que o logos era um princípio, nunca uma pessoa. Era um princípio que tinha dado origem a tudo. De modo bem rápido aqui, se você perguntasse para um grego clássico, da onde a vida veio da onde? Veio de onde? Veio do logos. O logos é essa força impessoal, esse princípio que deu origem a tudo. João, com essas informações em mente, guiado pelo Espírito Santo, ele usa a expressão logos, dando-lhe um outro significado. Para João, logos não é um princípio, não é uma força impessoal. O logos é o quê? Uma pessoa. Ele é o Criador. E aí dentro com essas informações é que nós lemos, né, o texto aqui. João 1:1. No princípio era o verbo. Verbo é traduzido para nós. Ou verbo ou palavra. Lá no original grego no princípio era o logos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Os testemunhos de Jeová distorcem, né, de forma bem desonesta esse texto. Entre aspas, Bíblia, não é uma Bíblia, né, é um livro distorcido. Na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que é o livro base do testemunho de Jeová, está escrito assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era, aí eles acrescentam um artigo, e coloca entre parênteses, Deus com D minúsculo. Está escrito lá no livro deles. E isso é desonestidade total, porque é do jeito que está aqui. No princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O logos não é um princípio impessoal, não é uma força, não. O logos, o verbo, a palavra, aquele que comunica quem é Deus, é uma pessoa. Ele é o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito existiria. Tá? E mais e o último aqui, deixa eu só colocar aqui que eu já me perdi nas minhas folhas aqui. Deixa eu ver se tem mais um. Logos é o penúltimo, na verdade. Aqui, a última página, achei. E o último título é Salvador. Salvador. E de alguma forma nós falamos um pouco, desde o primeiro título até o último título. Salvador. Jesus Cristo é o único que realmente pode trazer salvação ao ser humano. Jesus Cristo é o único que pode trazer redenção
a humanidade que está perdida nos seus delitos e nos seus pecados. Quando nós perguntamos para as pessoas, quando elas estão doentes ou quando elas estão com saúde, quando elas estão empregadas ou desempregadas, quando elas estão no momento fácil ou difícil de suas vidas, qual é a esperança que você tem para essa vida e para a eternidade? Qual é a sua esperança? Se a minha esperança ou se a sua esperança, se a nossa esperança estiver em qualquer coisa, princípio, força ou pessoa que não for Jesus Cristo, a nossa esperança será frustrada. Eu tenho esperança de que esse tablado aqui, né, essa madeira aqui, continue aguentando o meu peso. Né? Acho que 100 quilos ela continua aguentando. Mas é possível que um dia a minha esperança se frustre. Assim como vocês também têm esperança na cadeira que vocês estão sentados, vai aguentar vocês. Eu acho que vai mesmo, tranquilo. Todo mundo aqui informa. Mas é possível que a esperança que nós coloquemos nas coisas e nas pessoas, elas se frustrem. Se vocês colocarem a esperança de vocês em mim, a esperança de vocês será frustrada, vocês sabem disso. E o contrário também é verdadeiro. Só existe esperança naquele, para salvar a humanidade, naquele que conhece a humanidade perfeitamente, criou a humanidade e tem poder para redimir a humanidade, que pelos seus próprios pecados se afastou de Deus. Jesus Cristo é chamado nas Escrituras de o Salvador. E somente Ele é o Salvador. Somente Jesus Cristo é que realmente salva. Então eu quero aqui terminar lembrando dos títulos e fazer uma breve aplicação. Nós vimos alguns títulos, nós buscamos nessa aula de hoje responder a pergunta: quem é este? Observando alguns títulos das Escrituras que se referem à pessoa de Jesus. Então nós falamos de Cristo, o Messias, Filho de Davi, servo sofredor de Israel, Filho do homem, Senhor, né, o soberano sobre tudo, Filho de Deus, que também, obviamente, aponta para a sua divindade, Logos, não é um princípio, não é uma força impessoal, é a pessoa de Jesus Cristo e Salvador. Tá? Eu quero terminar com o texto de João 30 e 31, João capítulo 20, versículo 30 e 31, que diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Preste atenção. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João, finalzinho do seu livro, no final do seu livro, ele diz isso daqui. Na verdade, aconteceu muitas outras coisas. Mas o que importa é o que foi escrito aqui, que é suficiente, não precisa ser tirado nem colocado, não faça isso. É suficiente. O Deus perfeito resolveu se revelar num livro, na natureza também, num livro. Inclusive é nesse livro que diz que a natureza revela Deus. Então nós temos a revelação de Deus na sua palavra. E aqui é suficiente. Obviamente, como João está deixando bem claro, Cristo fez muitas outras coisas. Como nós somos pecadores, às vezes nós não nos satisfazemos, não ficamos satisfeitos com a revelação que Ele deu, essa a gente deixa de lado. E a gente quer entender o quê? O que será que foram essas outras coisas que Cristo fez? Aí começa as heresias. Aí começa as loucuras, né? O que o João está dizendo foram feitas muitas outras coisas. Se fossem, né, colocar em livros, encheriam, né, numa linguagem, né, hiperbólica aqui, até o céu. Mas estes, porém, foram registrados para quê? Qual que é o propósito? Para que creiais. Creiais no quê? Em qualquer coisa? É a fé na fé? Não. Para que creiais que Jesus é o Cristo, ou seja, Jesus é o Messias, Ele é o ungido, Ele é o prometido do Antigo Testamento, que iria trazer a salvação. O que foi escrito aqui é para que eu e você nós creiamos que Jesus é o Cristo, e tem mais, o Filho de Deus,
e para que crendo tenhais vida em seu nome. Não é só para crer e para se encher de conhecimento e para ofender as pessoas com o conhecimento que você tem, não é isso. Não é para só ter informações para brigar com as pessoas que ainda não são crentes, não é isso. O que foi escrito aqui é para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, eu e você, todos nós tenhamos o quê? Vida. No nosso nome? Não. No nome de Jesus Cristo. E a pergunta, quem é este? Jesus Cristo, Ele é o único que realmente traz salvação, redenção, que muda cognitivamente a nossa vida, emocionalmente a nossa vida, relacionalmente a nossa vida, e no aspecto relacional muda com o Pai, com o próximo e com o mundo no qual nós estamos inseridos. Ele é o único que nos sustenta em todos os momentos, na vida, na morte e na eternidade. O tópico, o assunto, e aí eu termino aqui, que sustenta a nossa salvação é a nossa união com Cristo. A Bíblia diz que nós fomos eleitos na eternidade passada em Cristo. A fé nos é dada pela graça, fé em quem? Em Cristo. O arrependimento é para a gente deixar a vida carnal para acreditar em Cristo. Tudo é em Cristo. Justificação é em Cristo. A santificação é em Cristo. A Bíblia diz que nós devemos viver, morrer em Cristo. Nós perseveramos em Cristo. Nós um dia iremos morrer em Cristo. E segundo a Bíblia, a história não termina aqui. Um dia nós iremos ressuscitar em Cristo. E não termina aqui também não. Termina quando a Bíblia diz que nós seremos glorificados em Cristo. Ou seja, é Cristo no início, no meio e no fim. É Cristo na eternidade passada, no presente e na eternidade futura. Ou é Cristo, ou é qualquer outra coisa, menos cristianismo. Que Deus possa fortalecer a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e que nós possamos cada vez mais estar firmados em Cristo e que nós possamos essa semana falar de Cristo para alguém que não conhece a Cristo ainda. Que Deus nos abençoe. Amém.